Um dia depois do carnaval, o pecado é como um furacão. Ele afasta o homem violentamente de Deus. Hoje, depois de pecar voluntariamente, talvez você esteja se escondendo de Deus. Não queira ter um encontro com Ele devido ao seu sentimento de culpa. Sua consciência foi despertada para o pecado e para o mal. E mesmo sabendo que desagradava a Deus, você praticou. Sua mente foi corrompida pelo engano maligno de Satanás, que fez que todo o seu mal entrasse em você e agora te acusa pelo pecado cometido. Um dia depois do carnaval, sua mente tornou-se completamente corrompida. Porém, para aqueles que já são corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Mas para você que conhece o amor de Deus, estes atos fizeram você perder a pureza que Deus lhe deu. Essa total indiferença e embrutecimento às leis divinas e à presença do Criador resulta numa terrível alienação que é uma triste consequência do pecado. Faz com que o homem fuja para o mais longe possível de Deus, pois a alienação é o processo em que a consciência se torna estranha a si mesma. É uma desorientação quanto ao comportamento e às convicções pessoais. O pecado faz você sentir que não merece mais ouvir a voz de Deus. E agora esse pecado produz uma profunda alienação no mais íntimo da sua alma e dá lugar à incredulidade, à soberba, à concupiscência e, mais do que isso, faz você sentir vergonha. Sim, vergonha. Esse sentimento penoso causado pela inferioridade, indecência, indignidade, um sentimento de insegurança causado pelo medo do ridículo, pelo medo do julgamento dos outros. Sim, é nesta hora, no dia seguinte ao pecado, que a nossa nudez, que era coberta com o manto da inocência, passa a ser coberta com um mísero avental de folhas. E isto tudo leva o homem a se esconder de Deus. A vergonha da ruptura da aliança divina no seu mais profundo ser. A nudez do corpo exposto pelo pecado agora é sinônimo de vergonha. E hoje, no dia seguinte, talvez você esteja exposto ao sentimento chamado vergonha. E isso traz uma profunda perturbação à sua alma. O medo, um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, uma ansiedade irracional, um grande receio e talvez já em meio a um arrependimento, um desejo profundo de evitar aquilo tudo que já foi praticado. E você, que antes tinha uma relação de profunda comunhão com Deus, que alegrava-se quando ouvia sua voz, que se sentia protegido, guardado, agora a presença de Deus sobre a sua vida te causa um enorme terror. É a sua consciência que está pervertida, é a sua consciência pecaminosa que faz com que você tente fugir, esconder-se, tentando evitar o inevitável encontro com Deus. Por causa do medo e da vergonha, você se afasta de Deus, porque Deus é grandeza e santidade. Mas deixe eu lhe dizer, o medo e a vergonha são as marcas de um homem caído,
são as duas marcas que este homem caído leva em si mesmo como consequência do horrendo pecado praticado. Agora a vida do homem torna-se uma loucura, uma agitação por causa da presença de Deus que não está sobre a sua vida. Tudo fica mais difícil, ele não sente mais a presença do Senhor e ainda não aceita se responsabilizar pelos seus atos inconsequentes e começa a apresentar uma série de desculpas que o leva à reprovação de Deus. E é a partir daí, desse momento, que a relação entre Deus e o ser humano fica prejudicada. O pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. E nesta hora que vemos a consequência do pecado cometido conscientemente, que nós abrimos um lugar para o sofrimento se estabelecer na nossa vida. E quando o sofrimento se estabelece, com ele também vem a morte. É no dia seguinte, quando um vazio inflama a sua alma, quando a tristeza se aprofunda em seu coração, quando parece que não existe mais saída, que Deus, no seu infinito amor, diz: não chores, filho meu, ainda resta uma esperança. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte B do versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vença os obstáculos, deixe o medo e a vergonha de lado e corra para Jesus agora. Corra para Jesus nessa hora. Não adie o momento do encontro com Deus. Em Romanos 10, capítulo 10, versículos de 8 a 11, a Bíblia diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração está esta palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, meu amado, minha amada, no dia seguinte ao pecado, reconheça o amor de Deus em Jesus e elimine da sua vida as terríveis consequências do pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor Jesus. Creia que Deus o ressuscitou dos mortos. Acredite em seu coração que os seus pecados são perdoados. Seja lavado, purificado e deixe de sofrer. Levante a sua cabeça e volte a ter paz com Deus.